Boa noite, nação rubro-negra. Você sai um pouquinho e as notícias no Flamengo não param, né? O Flamengo anunciou o Jorge Sampaoli na noite de ontem, nessa sexta-feira. Novo técnico do Flamengo, a princípio, para comandar até 2024, é o seu contrato até o final do mandato do Landim. Vou trazer alguns detalhes e informações aqui. Tem também aí notícias sobre o jogo de amanhã, né? Estreia do Campeonato Brasileiro, mesmo com todo esse momento que o Flamengo está vivendo. Já tinha mais de 40 mil ingressos vendidos. Então, assim, a torcida do Flamengo nunca comparem de fato. Ela apoia em todos os momentos, independente da circunstância, e cobra também quando precisa cobrar, que é o certo, né? Além disso, tem informações também sobre a questão da provável escalação. Amanhã a gente tem o nosso pré-jogo. E tem também notícias aí sobre a questão do mercado da bola, principalmente envolvendo aí o Hércules, né? Volante do Fortaleza. Então, para vocês que estão chegando, todas as informações do Flamengo nesse sábado à noite atualizada aqui no nosso canal Visão Rubro-Negra. Deixe o seu like, é muito importante. Se você não é inscrito, inscreva-se e também ative o sininho e compartilhe os nossos conteúdos aí para os seus amigos. Chama a galera para se inscrever também no nosso canal, tá bom? Primeiramente, vou logo começar sobre o Sampaoli. Eu já esperava, inclusive falei muito na live aqui, né? Não tem um trecho da live agora para recordar para vocês, mas eu já esperava que o Sampaoli, que entre aspas era o plano A, era o plano B, na verdade era muito plano A. Jorge Jesus, ele não deu garantias, né? Até a Isabelle Costa informou que o Jorge Jesus não deu garantias nenhuma. Ele não deu uma firmeza para a diretoria que viria, mesmo se o Flamengo esperasse até dia 31 de maio. E aí o Flamengo achou muito arriscado, sem ter uma garantia, sem ter um papel assinado, sem ter uma certeza do treinador, achou uma decisão arriscada que poderia comprometer toda a temporada. Com isso, Sampaoli, que entre aspas era o plano B, se tornou um nome forte. Marcos Braz se reuniu com seus representantes, Landim participou ativamente da negociação e ele foi então anunciado oficialmente. O Sampaoli deve provavelmente chegar amanhã aí por volta de 9h15, informação do Venedo, né? Ele chega por volta de 9h15 da manhã no Rio de Janeiro, provavelmente também vai acompanhar Flamengo e Curitiba às 4 horas da tarde, tem seu contrato até final de 2024 e também já deve treinar o Flamengo fora toda a sua apresentação nessa segunda, no máximo na terça-feira. E nesse reencontro entre Sampaoli e jogadores do Flamengo, tem 5 atletas aí que vai fazer esse reencontro. E as notícias que se tem, inclusive, é que internamente vários jogadores já estavam desmotivados pelas inúmeras coisas que aconteceram, pelo antigo treinador, por não estar tendo espaço, pela forma de jogar não estar agradando, de maneira geral. E com o anúncio do Sampaoli, a motivação foi especial e retornou para alguns atletas. Desses 5 jogadores aí que já viveram grandes fases na mão do Sampaoli, dentre eles a gente tem o Vidal, o Eric Pulgar, ambos aí pela seleção chilena, eles inclusive foram campeões aí pela seleção chilena. O Gerson, né, que jogou muito de titular aí com o Sampaoli agora no Olympique de Marseille, e também Bruno Henrique, que teve uma passagem, e o Marinho, que já deixou muito claro em outros momentos que foi o Sampaoli que ajudou ele a aprender, a ensinar posicionamento tático de maneira geral. Então, 5 jogadores que vai ter esse reencontro. E junto com o Sampaoli, vai estar chegando com ele amanhã no aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, algumas pessoas, né, alguns representantes aí, vai chegar no total 6 integrantes da sua comissão, que é o Gabriel Andreata, ele é coordenador, vai chegar também o Christian e o Diogo, ambos são auxiliares técnicos, vai chegar também o Pablo Fernandes, que é o preparador físico, além do Marcos Fernandes, são parentes, né, são parentes aí, ambos preparadores físicos, e o Ezequiel também é o analista de desempenho. Então, todos esses caras aí vão estar chegando com o Sampaoli. E nesse clima amistoso, contém ironia, a torcida do Flamengo ali, algumas organizadas, colocaram hoje pela manhã em frente à Gávea, né, em frente ali ao Ninho do Urubu, faixas ali criticando diretoria, criticando jogadores. Nessas faixas tinha escrito time frouxo, fora Braz, Gabigordo, Gerson, Davi Luiz, muita marra e pouco futebol, elenco de finados, zero comprometimento. Então, assim, tinha várias faixas desses conteúdos espalhados aí na Gávea, assim, é necessário, né, esse tipo de protesto, mas na minha opinião, a gente pode fazer mais. A gente pode se mobilizar de uma forma melhor para os jogadores sentirem aí o quanto eles estão abaixo de todas as maneiras e o quanto, de fato, está faltando comprometimento em campo. Diante desse clima de protesto, chegada de novo treinador, Flamengo entra em campo amanhã, 4 horas da tarde, estreia do Campeonato Brasileiro, que começou oficialmente hoje, já teve vitória do Fluminense, vitória do Palmeiras, já tem outros clubes que vai entrar agora também em campo, amanhã tem vários jogos, e o Flamengo também joga no Maracanã em casa.
Mário Jorge testou, que é o auxiliar técnico e por enquanto, testou o Flamengo aí com algumas mudanças. Então, essa é a provável escalação que a gente vai debater mais amanhã. Santos, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz ou Léo Pereira, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Cebolinha, Matheus França e Gabigol. Então, assim, mudanças aqui, mudanças, né? Inclusive, essa provável escalação tem um erro aqui, porque não é Varela, é Wesley. A primeira mudança é o Wesley. Informação do Vene Casagrande, o Wesley deve ser o titular na vaga amanhã do Varela. Varela que não teve bons desempenhos, que foi muito mal, ofensivamente, que não é o ponto forte dele, e defensivamente, que é o ponto forte, mas ele estava se mostrando muito perdido em várias circunstâncias, vai ser vetado e o Wesley, menino da base, deve receber essa vaga para a estreia. Além disso, o Pedro também, a princípio, né, segundo as informações, está no banco de reservas. Gabigol é mantido e o Pedro não. Então, a informação, inclusive, do Jornal Dia é o seguinte: como o Pedro é o artilheiro do ano no Flamengo, de 16 jogos ele marcou 14 gols, o Pedro, sabendo dessa informação, ele não gostou nem um pouco. Ele não gostou, de fato, de ter sido barrado pelo Mário Jorge para o jogo de amanhã. Ele demonstrou essa insatisfação porque ele é um dos caras que mais participou, que mais tem sido doado na temporada, e como prêmio ele recebeu o quê? Banco de reservas. E nesse sentido eu tô com o Pedro, tá? A gente aqui não fica focado nem defendendo o jogador, mas é uma sacanagem muito grande você ter, por exemplo, o Gabigol, que está 10 jogos sem jejum, em jejum, que está 10 jogos sem marcar, que não está jogando nada. Você ter Cebolinha, que não agrega muita coisa, Everton Ribeiro, que está nulo, e só Matheus França que joga, e o Pedro, que está jogando bem, acaba ficando isolado também em diversas circunstâncias no banco de reserva. Então, concordo com o Pedro nessa, cara. É um absurdo muito grande, e amanhã a gente vai debater mais sobre isso aqui também, tá? Sobre a questão do Hércules volante aí do Fortaleza, o Flamengo ainda continua nessa busca de reforços, falta 5 dias para a janela interna se esgotar, né? Ela fechar dia 20 de abril, e visando essa sequência da temporada, os valores que foram exigidos pelo Hércules aí, de uma certa forma, até assustou a nossa diretoria. E com isso, as negociações, nesse momento, deu uma esfriada, porque o Fortaleza deixou claro que para vender 70% do passe do Hércules, o Flamengo teria que desembolsar 7 milhões de euros. E se o Flamengo, que vai dar quase 40 milhões de reais, se o Flamengo quiser 50% do seu direito, do seu passe, seria sim 5 milhões. Então é proporcional. 50%, 5 milhões, 70%, 7 milhões. Aí, se for 5 milhões, vai dar 27 milhões de reais. Além disso, a multa rescisória do atleta é 11 milhões de euros, cerca de 55 milhões de reais. Apuração, inclusive, do pessoal do Coluna do Fla, né, dando os créditos aqui. Mas as conversas deram uma esfriada justamente por esse motivo, porque o Flamengo entende que os valores estão acima da média, ficou muito pesado e que não está compensando, nesse momento, fazer o investimento por ele. Então, vários capítulos aí, né? Muita coisa pode acontecer nesses próximos dias, e a gente sabe que tem muita coisa para se comentar, tem muita coisa para se falar aí sobre os bastidores rubro-negros. Teve também uma situação que rolou muito nesse sábado, a questão da Leila, né? Presidente do Palmeiras, falando aí sobre a questão do Landim, e ela dizendo que se o Flamengo, que é muito soberbo, quiser fazer as coisas do jeito que eles querem, ele tem que jogar na Europa e tudo mais. Só que a exigência do Landim, inclusive, é a questão das mudanças ou aprovações referentes à Libra, né, que é o que eles estão tentando aí estabelecer. E aí, o nosso presidente, os rubro-negros de maneira geral, estão batendo o pé para que seja cumprida essa regra, ou seja, garantindo que Flamengo e Corinthians, que são os dois maiores clubes das duas maiores torcidas aí no Brasil, que tem também as maiores receitas provenientes de direitos de transmissão, possam ter a autoridade de barrar algumas ideias que agrade boa parte dos demais. Então, esse sentido, né, não tem agradado a Leila, e ela acabou ali com indignação. Ao mesmo tempo ela é muito marqueteira, né? A Leila é muito marqueteira, não vamos esquecer disso. Ela foi fazer essa indignação com o patrocínio dela atrás, né? O nome Crevisa, bem estampado para aparecer, e ela sabe que quem dá engajamento? O Flamengo. Ela poderia falar de qualquer situação, mas ela vai falar de quê? Do Flamengo, né? Então é sempre assim, Flamengo, ele vai de maneira geral aí, incomodando, né, a mídia. Sobre a questão de mercado da bola, uma coisa que eu esqueci de falar, Flamengo, além do interesse no Hércules, né, o Jorge Sampaoli, falando de mercado da bola, o Jorge Sampaoli deixou claro para a diretoria
que não vai chegar, que podem ficar despreocupados, que não vai chegar exigindo reforços, que ele não vai ficar insistindo nisso pela contratação, pela não contratação, seja com Hércules ou seja com qualquer outro atleta, que ele está focado no elenco que tem e que ele vai realizar o sonho aí, que é de treinar o rubro-negro, tá? Então, primeira informação com relação a isso. São Paulo, que é um cara muito exigente, né? Já chega pedindo 5, 7, 10 reforços, diz que não vai pedir reforço nenhum, que vai trabalhar com o que tem, e ele também está ciente, a janela está se encerrando, tem que fazer um milagre. A nossa casa está extremamente desorganizada, estamos sim terra arrasada, mas vamos agora, o resto é torcer. Eu não queria o Sampaoli, mas como torcedora rubro-negra, até o momento que não estiver dando certo, até o momento que estiver dando coisas erradas, a gente vai criticar, analisar com coerência, mas acima de tudo rubro-negro, vamos torcer para o Sampaoli, é o nosso técnico, e torcer para ele dar certo e também ganhar partidas e ser campeão acima de tudo. Tá bom, galera? Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Saudações rubro-negro. Isso aqui é Flamengo e até mais.